Olá, seja muito bem-vindo ao Resenha Elétrica, o podcast, videocast da Cobrecon. A gente está aqui, mantendo a missão da Cobrecon de potencializar, de melhorar, de participar do mercado. E hoje, com muita informação de qualidade. E para conversar com a gente nesse primeiro episódio do videocast Resenha Elétrica, está aqui comigo o mestre Hilton Moreno. Hilton Moreno, professor, consultor e engenheiro eletricista. Tudo bem, Hilton? Tudo bem, prazer estar aqui inaugurando, né, a nossa série de podcasts, muito legal, vamos embora lá. Bem-vindo, Hilton. Obrigado. E junto com ele, Daniel Felipe. Daniel Felipe, ele é instrutor técnico e engenheiro de produção. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, João? É um prazer estar aqui com vocês, né? Inaugurando esse primeiro episódio do podcast da Cobrecon. Aliás, você é engenheiro técnico e instrutor... Aliás, você é um engenheiro de produção e instrutor técnico da Cobrecon. Você viaja o Brasil treinando o mercado de como utilizar melhor os produtos da Cobrecon, é isso? Exatamente. Minha função lá na empresa, juntamente com outro instrutor, Paulo Sandrini, é viajar o Brasil visitando os clientes, escolas, né, levando informações úteis para a aplicação correta dos fios e cabos, né? Porque a gente vai falar basicamente muita coisa aqui sobre isso, segurança, né? Por que utilizar um cabo de confiança. Isso é muito legal. Parabéns, aliás, à Cobrecon por essa iniciativa. Não só o videocast, mas de trabalhar tanto essa conscientização, as dicas, o treinamento para os profissionais desse mercado elétrico. Muito bacana o trabalho teu, do Sandrini e de toda a equipe que, direta ou indiretamente, está sempre formando esse mercado. Mas eu queria começar pelo começo. Quem responde essa? Qual a história do cobre? Por que o cobre é tão importante? Hilton, pode me dizer isso? Deixa comigo, eu até tenho uma colinha aqui, porque é tanta informação, eu vou tentar resumir 15 mil anos de história, tá bom? Então, o cobre foi o primeiro metal utilizado pelo homem e data há 15 mil anos atrás esse consumo, né? No norte do atual Iraque foi encontrado um colar de cobre há 8.700 anos antes de Cristo. Estamos falando 10 mil anos, então é muito tempo de cobre. Colar de pescoço mesmo, usado como joia. Colar como joia, exatamente. Mas não foi só isso, 4 mil anos antes de Cristo começou a chamada Idade do Cobre. Eu lembro disso no colégio. Você lembra? Eu sei que você estava lá. Não, eu aprendi no colégio. Então. Que ela veio depois da Idade da Pedra. Lembra lá dos Flintstones, aquela coisa? Então teve a Idade da Pedra, depois teve a Idade do Cobre, que veio antes da Idade do Bronze. 4 mil anos antes de Cristo. Aí o pessoal usava muito nessa época na Europa, Oriente Médio e Sul da Ásia. Esses caras na época, colinha aqui, eles faziam potes, copos, vasilhas, facas, armas, faziam machados, joias, objetos artísticos, instrumentos, coisas agrícolas, né, como enxadas de cobre, é o que tinha na época. Aliás, tudo eles faziam com cobre, então. Só basicamente o que eles dominavam na época era cobre, né? Estamos falando muito tempo atrás. O que aconteceu com esse domínio que eles tiveram, sobretudo dos instrumentos agrícolas? Teve um aumento de produção de alimentos, consequentemente, aumento das população e desenvolvimento. Então, assim, o cobre está ligado diretamente ao aumento de população na Terra, está ligado diretamente ao primeiro grande lance de progresso da humanidade foi por causa do ferro, fora a parte toda bonitona aí, que era fazer joia, essas coisas todas. Mas o mais legalzinho, em 1936, uns arqueólogos descobriram em Bagdá, né, lá no Iraque, fizeram uma escavação, eles encontraram um negócio ali muito louco, que eles chamaram de bateria de Bagdá. O que era isso, né? Era um artefato que tinha um vasinho de argila e no interior tinha um tubo de cobre com 2,5 centímetros por 10. Aí a base desse tubo estava selada por um disco, que também era de cobre, e tinha uma barrinha de ferro lá dentro, que estava aparentemente corroída por um ácido. O que rolou? Depois de estudar isso, eles descobriram que isso gerava eletricidade. Nós estamos falando de um artefato feito 2.000 anos atrás. Ou seja, o cobre já era usado pela eletricidade há 2.000 anos atrás. Então, pelo visto, sim. Os caras acharam que era só um enfeite e não era nada, era uma bateria. Então já tinha uma pilha, eu não sei o que eles faziam,
que eles faziam com essa pilha. Você não tava lá? Não tava. Eu até teria curiosidade na época lá em fazer uma consultoria, sei lá o quê, para descobrir o que era isso. Mas, cara, 2.000 anos atrás chamou bateria de Bagdá. Então, esse negócio de hoje aqui, veículo elétrico, devia ter, sei lá, uma carruagem elétrica na época, eu sei lá o que era, mas já tinham eletricidade usando cobre, 2.000 Mas anos a atrás. gente tá falando de que 4.000 anos atrás, Sim. cobre gera isso tudo, gera usado para tudo. Tudo. E hoje, o cobre é usado para quê? Para tudo também, continua sendo usado para tudo. Me dá um exemplo do para tudo também, porque quem está assistindo aqui, o pessoal que trabalha com elétrica, imagina ele no dia a dia dele, dos cabos, dos fios, mas além disso, o cobre é usado para quê? Bom, N áreas, arquitetura, você tem a parte de usar cobre na arquitetura, revestimento de tetos, fachadas, a cúpula da Catedral da Sé, por exemplo, é em cobre, por isso que ela fica esverdeada, bonitona. É sério isso? Opa! Até no nosso organismo tem cobre, né? O É, ser a humano gente- precisa do cobre no seu organismo, porque ele faz parte das vitaminas que o corpo precisa. Sem cobre a gente não existiria, a gente, o humano, né? Nas plantações, né, a terra precisa ter um pouco de cobre para a plantação conseguir, né, evoluir e tal. Uma terra sem cobre, a plantação costuma não fluir tão bem. Existem alimentos que têm cobre, abacate, por exemplo, ele tem uma quantidade de cobre, então por isso que é importante a gente se alimentar, né, não só o cobre, né, mas esses alimentos têm inclusive o cobre, muita gente não sabe disso. Culinária, panela de cobre para fazer determinados tipos de comida só ficam legais se a panela for de cobre. Você pega na área médica, cobre é um dos melhores, não vou dizer que é o melhor para não encher muito a bola, um dos melhores bactericidas que existe. Então, por exemplo, hospitais que estão extremamente preocupados com infecção hospitalar, tudo que ele tem lá, a maçaneta de porta para entrar no quarto, sair, as maçanetas das camas, não é em aço inox, é cobre, porque depois que você toca naquilo, poucos segundos depois, as bactérias já eram. O metrô tem usado muitos corrimãos e coisas desse tipo de cobre, porque ele é bactericida. Então, é na medicina, é na arquitetura, é na culinária. Se a gente for pensar aqui, tem 300 outros usos. E, obviamente, na eletricidade, o cobre é o principal elemento usado na área elétrica. Vem cá, o cobre está em todo lugar, mas a gente vai focar na eletricidade. Sim. Por que o cobre é um dos principais, como eu diria, itens da eletricidade? Por que o cobre? Por que não outro? Então, primeiro porque a gente aprendeu 15.000 anos atrás a lidar com o cobre. Foi o primeiro cara que a gente encontrou. Aí depois, a eletricidade, o que ele tem que fazer? Ele tem que conduzir eletricidade, energia elétrica. E o cobre, ele na escala de condutibilidade elétrica, ele só perde para ouro e prata. Só que não ia estar rolando a gente fazer um fiozinho de ouro ou de prata em casa, que não ia estar dando aí para... Não ia durar muito tempo, né? Então, dentre os metais que mais conduzem eletricidade num preço interessante, o cobre é disparado o melhor deles, né? Então, por causa da condutividade do cobre, ele é o metal mais utilizado na indústria. E as minhas perguntas são de quem está aprendendo com vocês. Então, eu não vou ter vergonha de perguntar nada. Tem tipos de cobre? Ou todos os cobres são cobre e acabou? Ou tem cobre bom, cobre ruim, cobre que transmite mais eletricidade, cobre que transmite menos? Existe isso? Sim. Cobre depois de velho funciona menos? Funciona igual? Existem vários tipos de cobre, sim. Aquele que vai ter a melhor condutividade, tem aquele que é melhor para, como o Wilton falou, panelas, aqueles que esquentam mais. Então, logicamente, para o condutor elétrico, eu vou utilizar o cobre mais puro, que é para ter uma melhor desempenho ali na corrente elétrica, né? Então, nem todo cobre tem a mesma aplicação, né? O Wilton pode complementar melhor isso aí. O caso assim, o que define o quanto um cobre conduz é a pureza do cobre. Então, o cobre ele pode ser 100% puro, como ele pode conter impureza. Geralmente, impureza é ferro. Ferro. Que já vem junto ele com o vem no cobre. mineral ali. Da natureza. Da natureza. Quando você extrai por processos, etc., você separa o cobre dos outros metais. Mas você pode separar mais, separar menos ou não. Na indústria elétrica de fios e cabos, o cobre obrigatoriamente tem que ter 99,99% de pureza. Então, assim, é o cobre mais puro para uso elétrico. Com o tempo, ele não perde a pureza. Então, o cabo pode ser velho, novo, o fio, tanto faz. A pureza do cobre é a mesma. Não perde com o tempo.
E agora o que tem aí já é um outro assunto, né? Usar um cobre não puro para fazer condutor elétrico, que é um crime, basicamente. Isso é uma coisa muito comum, infelizmente. E por que o não puro não funciona? Então, porque ele tem. Não é que ele não funciona. Essa pureza do cobre, a bitola do fio, o diâmetro do fio, ele é feito considerando que a pureza do cobre é 99,99. Então, aquele fio de um determinado diâmetro vai conseguir transportar X de eletricidade. Se a pureza do cobre não é 99,99, eu consigo transportar aquela quantidade de eletricidade, mas o diâmetro do cabo teria que ser maior. Então, qual é o problema? Quando eu faço um cabo com uma pureza baixa, no mesmo diâmetro do cabo de pureza alta, e tento passar por ele a mesma quantidade de eletricidade, ele não vai concordar com isso e vai esquentar para caramba, vai derreter, vai pegar fogo, vai tacar fogo na instalação, vai colocar as pessoas em risco. Então, poderia usar cobre na área elétrica com 50% de pureza? Podia, só que um cabo que hoje é 2,5 milímetros quadrados ia ter que ser 16 milímetros quadrados. Então, o problema de usar cobre impuro é que precisaria ser uma bitola maior. Então, pureza 99,99. 99,98 já está impuro. Tá fora de norma. E esse 0,01% faz diferença? Por que não se bota logo 100%? Porque não tem nada 100%, né? Aí você é exigir demais, né? Não tem nenhuma impureza. Aí é um problema até de precisão, né? Entendi. O próprio ambiente tem um oxigênio. Então, na teoria ali, eu posso encarar que é puro. É puro, não. É puro. É que é por uma questão de legislação, talvez, por cuidado, a gente bota ali. É por precisão de medida. Você não consegue. Você falar, você consegue medir 100,0000? Não. O aparelho tem uma imprecisão da medida. Então, ao invés de você falar que é 100, é 99,99, deixou lá uma querelinha ali. No mundo real é 100, 99,99 aproximado para nenhuma casa depois da vírgula é 100. Então, é 100. E diz uma coisa, como é que eu, como consumidor, ou eletricista, ou quem for comprar um fio de cobre, tem certeza que aquele é 99,99? É porque está escrito na embalagem, ou tem algum setor que regulamenta? Existe alguma auditoria nas empresas? Como é que eu tenho certeza que aquele que eu estou comprando na loja é 99,99? Teve um exemplo, não sei se você assistiu no final de semana passado. No Fantástico. Fantástico. Ali mostrou bem o que é feito. Né? Tem uma associação chamada Qualifil, né? Tem o Inmetro. Então, o Inmetro, juntamente com a Qualifil, eles foram em lojas e pegaram algumas amostras de vários cabos, lacraram numa embalagem e levaram para o laboratório, né, da Qualifil para fazer o teste, né, do Inmetro, Qualifil, uma parceria entre eles, para verificar se aquele cabo tinha a resistência elétrica máxima permitida por norma. Se passar aquela resistência máxima, quer dizer que a dificuldade de corrente é maior, e ele vai aquecer mais do que deveria, então está fora de norma. E o que faz ele estar fora de norma? Ter menos cobre ou ter um cobre de má qualidade, né? Fora daquela porcentagem que a norma pede. Então, para a gente ter certeza, é utilizar marcas que a gente sabe que foram qualificadas, né, por esses testes, que passaram nesses testes. Complementando, Anel, respondendo objetivamente sua pergunta, como é que você, ou o eletricista, ou a dona de casa sabe? Não sabe. Isso você só consegue saber por um teste, um ensaio, que dá até para fazer numa loja, enfim, num ambiente controlado, mas a olho nu, só olhando, você não sabe. Então, daí a gente tem que ter alguém cuidando para que seja verdadeiro, porque o consumidor final, dona de casa, o próprio eletricista, o engenheiro, o profissional, ele não tem meios de saber só olhando, tem que Mas ser diz uma medido. coisa, o Fantástico mostrou ali, junto com o Inmetro, com a Qualifil, que algumas marcas foram testadas, inclusive a Cobrecon, e a Cobrecon foi aprovada em todos os testes. Mas tirando isso, a Cobrecon passa por testes periódicos? Como é que funciona isso para eu ter certeza que o da Cobrecon é puro como deve ser? Entendeu?
Tá, então, a nossa empresa, né, toda certificada pela ISO 9001, é associada à Qualifil. Temos uma certificadora que certifica o nosso produto. Essa certificadora, ela também é associada à Qualifil, ao Inmetro. Então, o Inmetro escreve uma portaria onde estão descritos ali os testes pelos quais o produto precisa passar para poder ser vendido. Então, antes dele ficar pronto, no nosso próprio processo produtivo, são feitos inúmeros testes durante o processo produtivo. Fez ali a extrusão, fez o trefilamento. Então, a gente já pega uma amostra daquele produto, faz o teste para ver se ele está dentro do que a norma pede. E depois de pronto, nós temos um laboratório onde nós testamos o produto de várias maneiras para verificar se ele atende o que a norma pede também. Isso é o interno. Mas aí existem os testes que são feitos pelo Inmetro, pela Qualifil, por outras associações, porque não basta apenas o fabricante testar, né? Mas tem que ter uma outra instituição para também fazer esse teste e validar. Como a Ana comentou, a base disso tudo são normas técnicas. Então, condutor elétrico, como todos os componentes que são usados numa instalação elétrica, a base eles têm que seguir obrigatoriamente normas técnicas que são muito objetivas nas propriedades que tanto a matéria-prima que você usa tem que ter, quanto o produto acabado. Então, tem uma norma que diz exatamente... Eu falei aqui 99 de pureza, mas não é só isso. Tem um monte de outros requisitos. E quem define essas normas técnicas? Como funciona isso? Sociedade que define isso. No caso do Brasil, existem grupos de estudo na ABNT, na Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu faço parte desses grupos há 40 anos. Trabalho escrevendo normas técnicas. Então, são pessoas técnicos, especialistas num determinado assunto, que se reúnem para escrever a regra do jogo. Escrever a regra do jogo. Como é que tem que funcionar isso aqui? Por consenso, junto ao conhecimento técnico de cada um, e daí produz documentos que são a base para depois sair fazendo. E aí, como é que funciona? A norma técnica é tipo um documento, um livro que vocês entregam para as fábricas, para o profissional do mercado, e fala, é isso que vocês vão seguir? Isso. A norma é feita, ela é publicada, aí a Cobrecon é fabricante de cabo elétrico. Tem hoje no Brasil, deve ter umas 50, 60, 70 normas técnicas só para cabos elétricos. Então, a Cobrecon decidiu algum dia na vida fazer fios e cabos, ela tem que conhecer, estudar, comprar, ter todas essas 70 normas técnicas, seguir. Simples assim. Ali está, entre aspas, muitas aspas, a receita de bolo para fazer um cabo, ela é conhecida, tá lá. É só Ou seja, as empresas, Cobrecon e outras, elas não podem fazer o que bem quiser, tem uma regra a seguir. Essa é a regra. Norma é isso, tem uma regra. Vamos combinar como é que nós vamos fazer direito um cabo. Aí todo mundo senta, chega num consenso, cabo é isso. E aí, tempos em tempos, isso é revisado, aí aparece uma nova tecnologia, um novo material, vamos melhorar, revisa a norma, segue e tal. Mas o que você falou é isso. Um produto elétrico, qualquer produto, mas estamos falando de elétrica, né? Um produto elétrico e cabo elétrico tem que ser feito dentro da regra do jogo. Se sair da regra do jogo é falta, marca, cartão amarelo, vermelho, aí vai embora. Mas cabo tem regra. E a gente está mexendo com eletricidade, que é um negócio perigosíssimo para qualquer empresa, família, casa. Quando alguém não segue essas regras, que risco que o consumidor final corre? O consumidor final, o risco é morte. Então, elétrica com gás são as duas coisas que, se derem errado numa casa, num prédio, em qualquer lugar, as pessoas morrem. Simples assim. Ou o local pega fogo. Então, você tem tanto um dano ao patrimônio quanto dano às pessoas. Então, eletricidade costumo resumir assim: se você pegar todas as normas de eletricidade que existem, todas as 500 mil páginas escritas sobre eletricidade nas normas, botar num liquidificador, jogar água, bater, passar num filtro, sobra uma palavra que já é segurança. Então, a norma técnica está preocupada em não machucar ninguém e não tacar fogo nos lugares. É isso, qualquer norma técnica. Essas normas técnicas brasileiras são mais avançadas, menos avançadas que a de fora do Brasil? É tudo igual? Como é que funciona? Pau a pau. A gente segue normas internacionais, então a gente não tem nada atrás de ninguém.
Em alguns itens específicos, como um cabo que a Cobrecon é muito especialista, que é cabo não halogenado, é cabo que não emite fumaça quando queima, o Brasil é até mais adiantado que outros países nesse assunto. Então, Você começou a falar de cabo. Qual a diferença de fio e cabo, pessoal? Que a gente fala muito de fio, fala de cabo. Na minha cabeça, às vezes é tudo a mesma coisa. Qual a diferença, Daniel, de fio e de cabo? É igual nos treinamentos que eu dou, né? Uma pergunta que o pessoal, os vendedores principalmente, fazem bastante, né? Ah, o cliente vem aqui comprar fio, mas aqui não vende fio, né? Depois da sua explicação, eu vi que aqui não vende fio, porque ele pensa que fio e cabo é a mesma coisa. Mas, na verdade, a aplicação, às vezes, é a mesma, digamos assim. O que vai mudar é a flexibilidade ou rigidez. Mas fio, nós chamamos de fio aquele condutor que tem apenas uma perna, aquele condutor sólido, fio rígido, né? Aquele mais conhecido antigamente. Antigamente só existia fio rígido. Esse é o fio. Agora, o cabo, o que que é o cabo? É uma junção, um agrupamento de vários fios encordoados. Aí pode ser um cabo rígido ou um cabo flexível. Então, a diferença de cabo e fio é essa aí. Fio é o fio rígido, uma perna só, e cabo é um agrupamento de vários fios. essa é a diferença em termos construtivos. Em termos de aplicação, é nenhuma. Tanto faz fio ou cabo, é a mesma coisa. Ou seja, usar para minha casa fio ou cabo não vai mudar nada, depende o quê? Na aplicação final, zero de diferença. Muda para o eletricista, na hora que ele está puxando o fio. A facilidade de puxar, fazer uma curva em algum conduíte. A maioria esmagadora dos eletricistas prefere o cabo, porque ele é mais flexível, fica mais facinho de puxar. Ainda tem uns eletricistas da velha guarda que preferem o fio, acha mais legal o fio. Mas tanto faz. Fio ou cabo é uma escolha do eletricista. O que ele prefere puxar? Prefere puxar um negócio mais rígido ou um trequinho mais molinho? Depois que está instalado, tanto faz. Se é fio, se é cabo, é nenhuma. O efeito é exatamente igual. Nada. Tanto faz. Nossa, eu não sabia disso. Depois de instalado, tanto faz, se é fio ou se é cabo. Essa decisão é só de quem instala o cabo. Só. Se o cara preferir um fio mais durinho, ele vai no fio. Se ele preferir um cabo mais flexível, ele vai no cabinho. E você estava falando do cabo ou fio halogenado. O que é isso? Halogenado e não halogenado. Então, os cabos mais comuns, quando eles são submetidos a fogo, quando eles queimam, eles emitem muita fumaça. Essa fumaça é escura e os gases que saem durante essa queima são tóxicos e corrosivos. Ou seja, a situação não é muito legal. Mas foi inventado há décadas atrás, começou para usar em plataformas de petróleo, depois foi para metrô, hoje dá para usar na tua casa. Os chamados cabos não halogenados. O cabo não halogenado, quando ele queima, é tudo ao contrário. Ele quase não emite fumaça. A pouca fumaça que ele emite é transparente, então você consegue sair do local rapidinho. E quando ele queima, essa fumaça que ele emite não tem gás tóxico e não tem gás corrosivo. Então, lembrando, só por acaso a molecada da Boate Kiss não morreu por causa da elétrica, mas lá a maioria morreu porque pegou fogo no material de teto que quando queimou emitiu muita fumaça, escura, tóxica, corrosiva, mas não vem ao caso. A molecada não achou a saída e morreu intoxicado ou pisoteado pelo pânico. Então, esses cabos que não emitem fumaça são indicados para aplicações onde você tem locais de afluência de público, muita gente. Esses cabos são indicados para isso. Então, tem duas grandes famílias de cabo. Então, tem uma família de cabo, que é o não halogenado e o halogenado. Isso. Então, um é para lugares muito populosos, onde se acontecer alguma coisa, pelo menos não é tóxico. E eu enxergo a saída. E eu enxergo a saída. Fora. E o outro é o que normalmente vai ficar atrás da parede, com uma mais proteção, dentro das paredes. Mas existe também diferença de fios e cabos para lugar que bate sol e não bate sol? Ou seja, a gente está aqui no estúdio. Aqui no estúdio está protegido, não vai chover aqui dentro. Qualquer cabo pode cair água em cima, ou tem cabo para lugar que chove, tem cabo para lugar que não chove? Tem diferença? Tem diferença sim, né? A Cobrecon tem mais de 20 produtos e o que diferencia um produto do outro é a isolação. E a isolação que vai diferenciar também a aplicação dos produtos. O cobre é sempre o cobre eletrolítico, então é sempre o mesmo cobre. Mas um produto para área interna, por exemplo, o PVC, os cabos flexíveis de PVC são para área interna. Se eu for utilizar na área externa, onde tem radiação solar, aí é aconselhável um cabo que tenha a propriedade de anti-UV.
né, que radiação solar não vai danificar ali a isolação. Um exemplo é o cabo GT-PROM, o cabo Multinax, que são cabos em HIPR. Existem cabos em XLPE também, que são para área externa, então eles suportam chuva, sol, umidade. Então é importante também o eletricista saber isso, né? Diferenciar onde ele vai utilizar para ele saber qual o cabo correto para aquela aplicação. Tive uma dúvida. Eu estava descendo de elevador ontem no meu prédio e estava ali dizendo que o prédio está entrando em reforma porque ele já tem 30 anos. Esse cabo que está lá no meu prédio já está velho ou 30 anos está tranquilo? Eles não citam cabo ali, só fala que está na hora de cuidar do prédio. Quantos anos dura um cabo de cobre na parede? Essa pergunta é bem tranquila de responder. Quantos anos dura uma pessoa? Depende da pessoa, depende muito do que a pessoa está fazendo na vida. Então, é isso aí. Então, um cabo assim, se o cabo foi fabricado dentro das normas, o cabo ele saiu da fábrica bonitinho, o caminhãozinho que levou ele até a loja transportou direitinho, o lojista armazenou ele direitinho, o projetista projetou ele direitinho, o cara usou o cabo direitinho, nunca teve sobrecarga, deu a manutenção correta, esse cabo vai durar 500 anos. É sério? Digo, cabo não tem vida útil. O que é cabo? Não é nada, é cobre com treco em cima. E ele não E se o cobre ele não vai se perdendo a sua força de não, transmissão de energia com o tempo, de tanto usar? Não, os caras não acharam aí cobre há 15 mil anos. Cobre é cobre, ele não perde nada. O que perde é o material em cima. Mas se tudo foi feito, por exemplo, se você tem um cabo dentro de um eletroduto / conduíte num lugar que foi sempre bem tratado, funcionou. Cara, o cobre não se mexe, não faz nada, ele vai durar. Então, na teoria, você compra cobre uma vez na vida, coloca ali na sua casa, ele vai durar até você se mudar. Claro, se você tratar ele direitinho, da fabricação até o uso. Aqui em São Paulo tem tido reformas em prédios, mesmo em redes elétricas, os caras estão tirando cabo de 100 anos de vida. O cabo está inteiro, podia continuar lá, não tem problema. E o consumidor ou o eletricista, quando vai comprar cobre, se liga nisso? Porque eu vou dar um exemplo. Quando você vai se mudar de casa, você se preocupa se vai pagar um pouco mais ou menos na tinta da parede, porque vai ficar visível, a mesa, como vai ser, o cobre, como fica atrás da parede. Para muita gente é tudo igual, né? Isso é um problema, que o pessoal de loja relata. O pessoal já entra aqui perguntando, eu quero mais barato. Mais barato. Porque ninguém vai ver qual eu comprei, vai ficar dentro da parede. Aí que a gente tem que dar argumentos, né, para ele explicar para o cliente a importância da compra de um cabo normatizado. Porque justamente por ficar escondido na parede, se der algum problema, eu vou enxergar. Não é igual uma torneira, de repente uma torneira tá pingando. Se ela der, eu vou enxergar que ela tá pingando, vou fechar o registro, vou fazer a troca. Agora, um condutor elétrico, quando ele der problema, quando eu visualizar esse problema, pode ser o fogo já. Então, por isso que eu tenho que me atentar a comprar um normatizado e nunca ir pelo preço. É aquela história, o barato pode sair caro e muito caro. Por trás dessa história tem números concretos, né? Isso é estatística de Corpo de Bombeiro. A maior causa de incêndios no Brasil é por causa de elétrica. Não é panela de pressão, botijão de gás, é elétrica. Dentro da elétrica, a maior causa de incêndio, que é a maior causa de incêndio, são fios e cabos elétricos. Mas por quê? É porque o fio e o cabo elétrico é ruim? É porque ele foi mal instalado? Porque ele foi mal cuidado? Lembra que eu te falei que o cobre pode durar 500 anos se tudo foi feito direito. No mundo real é assim? Não, né? Então, às vezes começa que o fabricante do cabo é um picareta e não usou 99,9, não seguiu a norma. O cabo já é uma porcaria de nascença. Daí para frente só piora. Agora imagina a pessoa compra um cabo da Cobrecon. Então, começou bem essa história. Só que era para botar um fio 4 milímetros quadrados por economia, o cara falou, não, vou pôr 1,5. Já ferrou a história toda. Ou então... E quem define qual o tamanho do fio que tem que ser? É sempre um profissional que seja qualificado para isso. Profissional qualificado na legislação brasileira é um engenheiro, um tecnólogo ou um técnico em elétrica. Cada um
tem um nível de responsabilidade em função da potência que pode, mas é detalhe do detalhe. Então, é um desses três, ou é um engenheiro, ou é um tecnólogo, ou é um técnico que tem que dimensionar corretamente, especificar não só o fio, como todos os componentes da instalação elétrica. Daniel, você que vive viajando, conversando com eletricistas, conversando com vendedores de loja, eles já se atentaram para a importância do trabalho deles e para a segurança que eles entregam ou não para as pessoas que estão levando cobre para casa? Sim, eles se atentam muito pela importância que eles têm na segurança. Eu escutei muitos relatos, né? Porque às vezes o cliente vai comprar a matéria-prima, o material, para o eletricista utilizar. Tem eletricista, engenheiro, que não permite isso. Não, eu compro para você o produto da minha preferência, que eu sei quais são os de boa procedência, que atendem às normas técnicas. Mas tem aqueles clientes que preferem eles comprarem produto. Aí, quando o profissional chega ali na obra para fazer o serviço, ele vê que é um produto fora de norma, de péssima qualidade, ele prefere se recusar a fazer aquele trabalho, porque ele sabe que vai colocar aquela família em risco e também, né, manchar a imagem dele como profissional. Então, ele orienta o cliente. Vamos trocar esses produtos, comprar um produto dentro da norma, comprar Cobrecon, aí sim eu faço esse produto. Mas se você continuar com esse produto, eu prefiro perder esse serviço, porque na verdade não estou perdendo, eu estou ganhando a sua segurança e a minha também, e não vou fazer esse serviço. Então eles têm conscientização sobre isso. E quanto mais o papel da empresa também, como a Cobrecon, é reforçar essa responsabilidade que eles têm. Então, um dos nossos papéis não é só lá ensinar sobre eletricidade, sobre qual fio utilizar, mas sim a palavra que o Wilton mencionou. Se colocar no liquidificador ali, bater a palavra-chave é segurança. Então, nossa palestra, nosso treinamento é sobre segurança para evitar mesmo que os eletricistas façam serviços com esses produtos fora de norma. E diz uma coisa, um eletricista colocou lá na minha casa, deu um curto-circuito. Quem é o responsável por isso? No final, é o consumidor mesmo, é o próprio responsável? Ou ele pode acionar eletricista, a loja? Alguém é responsável no final ou não? Aí tem uma questão, a gente precisa entrar um pouquinho no direito agora, que é assim, tem uma diferença entre quem é o culpado e quem é o responsável. Então, responsável, todos que passaram por aquele assunto são responsáveis. Quem é o culpado, aí vai depender caso a caso. Então, você pega uma obra vamos falar, uma obra maior, né? Maior. Então, você começa ali que você tem, vamos supor, você tem a construtora, é a primeira responsável por qualquer coisa que acontecer numa obra, é a construtora. Quando eu falo a construtora, são os responsáveis, são as pessoas, né? Mas é a construtora. A construtora contrata um projetista, que vai ser responsável pelo que ele fizer no projeto. Aí a construtora contrata uma instaladora para executar o projeto do projetista. Aí você tem o dono da obra, que é o cara que, no fim das contas, vai pagar aquela brincadeira toda. Então, pegando só esses 4 exemplos, né, a gente teria responsáveis por um problema: a construtora, o projetista, a instaladora e o dono da obra. Tem 4 responsáveis. Dependendo do que aconteceu, vai ter um culpado. Então, mais culpado, menos culpado, ou 2 culpados, um é mais culpado que o outro. Então, assim, num processo, quando chega um assunto que envolve elétrica na justiça, o juiz vai chamar esses 4 personagens que eu falei aqui lá na frente dele. E cada um vai explicar, e o juiz, no fim da história, vai decidir quem é o culpado e vai dar a respectiva penalidade. Então, nessa história, o dono da casa que optou por comprar o produto mais barato e deu um problema, ele é responsável. Pode ser que ele seja culpado ou não, depois nós Então vamos o lojista também é. Se ele desculpa, vende um... não, faltou o lojista. Porque se o Faltou lojista vende um produto que não tem não segue as normas, ele também é corresponsável por isso? Sim, o lojista é corresponsável. Eu esqueci também, a Cobrecon também pode ser responsável, né? O fabricante do produto. Então, tem mais gente nessa história. Então, tem o fabricante daquele produto que deu problema, tem a empresa que vendeu, o lojista, no caso. Todos vão parar na frente do juiz. E param mesmo, né? Nesse minuto que nós estamos falando, tem processos na justiça rolando em cima desse assunto. Então, todos vão parar na frente. Para fugir disso, é melhor comprar só fios e cabos de cobre que sejam 100% certificados, estão dentro da norma, caso da Cobrecon, porque senão você está botando a vida dos outros em risco, mas também da sua loja, também teu como eletricista.
Para todos, né? Para que a construtora vai querer correr esse risco de gastar um tiquinho a menos e comprar porcaria? Por que que o dono da loja vai correr esse risco de ter o nome dele? De repente, ele nem vai ter uma penalidade específica, mas a imagem da empresa. Então, para que isso tudo? Só para economizar, sei lá o quê. E para o consumidor final, eu preciso contratar um profissional, um eletricista. Como é que eu busco o eletricista? O que que ele precisa fazer? Ele tem que ter feito cursos técnicos? Não precisa? Eu decidir que amanhã eu vou virar eletricista, entro no YouTube e assisto 3, 4 vídeos. O que que eu preciso cobrar do meu eletricista para ter certeza que eu tenho um profissional bem preparado para fazer essa instalação? Que imagino que não adianta ter o melhor cabo se você entregar para um profissional que não está preparado para fazer a instalação, correto? Como eu seleciono esse profissional? Né, igual o professor Hilton comentou, né, existem vários níveis ali de hierarquia e responsabilidades. Tem desde engenheiro, tecnólogo, técnico. Então, primeiramente, tem que saber onde que se aplica ali a instalação que eu estou fazendo, qual desses profissionais eu devo consultar, contratar. Né? Baseado nisso, eu vou buscar referências no mercado e ver quais são as certificações desse profissional, para ver se ele se enquadra, porque não adianta eu comprar um produto dentro da norma e na hora de instalar o dimensionamento estar todo errado. Aí não vai adiantar nada. Eu vou ter que instalar um produto bom de maneira errada. Por quê? Porque o profissional não é qualificado. E, infelizmente, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, das informações, existem muitos conteúdos disponíveis. E a pessoa acha que assistindo ali 15 minutos de vídeo, assiste 2 minutos principais de um vídeo de 15 minutos, ela já se sente apta para fazer uma instalação. Só que aí que está o perigo, né? Ela corre o risco de fazer uma instalação errada, ela mesma tomar um choque ali quando estiver fazendo essa instalação, ou não instalar os dispositivos de segurança ali, e aquela família está sujeita a tomar um choque, a incêndios. Então, é importante mesmo um profissional qualificado, que passou por todas as etapas de qualificações, né? Tenha certificados, tenha cursos técnicos, tecnólogos, engenharia, né? É sempre bom ter um engenheiro eletricista, né? Porque é o engenheiro eletricista que vai fazer o projeto. Né, o projeto ali, a planta, o dimensionamento, quantos circuitos vão passar ali no mesmo conduto. Existem vários fatores, fator de agrupamento, distância, a serem considerados. Então, não é tão simples assim, né? Meio completando um pouquinho, especificamente do eletricista que você falou, o Brasil, ao contrário de outros países, e não estou falando aqui dos superpotências, aqui na América do Sul a gente tem vizinhos que para você trabalhar como eletricista, você tem que ser formado como eletricista. Você tem uma carteirinha, entre aspas, de eletricista. Você precisa ter estudado para ser eletricista. No Brasil, nós não temos esse requisito, então, como você falou, se você amanhã resolve ser eletricista, pega lá uma malinha e vai ser eletricista. Ninguém está cobrando nada dessa pessoa. Então, aqui no Brasil a gente tem esse problema, tem uma mão de obra ainda muito grande a ser qualificada, porque muita gente trabalha na base do... Hoje em dia, vai no YouTube, assiste lá e acha que já está qualificado para fazer o trabalho. E, na verdade, não é isso. O eletricista teria que ralar bastante, estudar. Onde fazer isso? A maior referência para a formação de eletricista sempre foi, continua sendo o Senai. Então, você quer selecionar um eletricista legal para chamar na tua casa? Vai lá, procura saber se aquele cara foi formado no Senai. Já é uma baita referência, já que a gente não tem outras, não tem uma carteirinha de eletricista no Brasil. E aí, fora isso, você tem iniciativas mais específicas, cursos dados por outras empresas que não são do Senai, que dão um conteúdo bem bacana, bem organizado, número de horas suficiente para dizer que aquele cara está habilitado, né, qualificado a trabalhar como eletricista. Mas, assim, por exemplo, eu não lembro exatamente agora, depois a gente pode confirmar, mas um curso de eletricista pelo Senai hoje deve ter um curso de umas 200 e poucas ou mais horas. Isso é quase a carga de uma pós-graduação, né? Então, assim, o cara que quer trabalhar com eletricidade, como eletricista, tem muita coisa que ele tem que saber, desde teoria até a prática da elétrica, até segurança no trabalho, até primeiros socorros, até como atender, como se portar, como fazer um orçamento, como atender o cliente. Então, assim, não é
resolvi, acordei hoje, quero ser eletricista, vou começar. Não deveria ser assim. Mas diz uma coisa, existem muitos eletricistas, muito profissionais e muito sérios. Com certeza. Como eles conseguem se destacar no mercado? Vocês teriam alguma dica para eles? Para esse eletricista que estudou, que é sério, que está preparado, sabe da importância do seu trabalho, o que ele pode fazer para se distanciar dos outros eletricistas que não são sérios? Na minha visão, é atualização permanente. Hoje em dia, a palavra é educação continuada. Então, assim, quanto mais, bem grosseiramente, quanto mais certificados de cursos que essa pessoa fez, ele puder colocar na parede lá da casa dele, né, no currículo dele, quanto mais atualizado, mais ligado na profissão, nas informações, nos conteúdos, cursos, palestras, eventos, seminários, quanto mais esse cara quiser se tornar um profissional melhor, mais uma vez, na falta de ter um carimbo de eletricista oficial. Então, quanto mais atualizado, mais engajado ele tiver em crescer na profissão, né? Assimilando conteúdos relevantes, separando informação muito ruim que a gente tem hoje gratuita na internet, né? Então, quanto mais ele souber separar e mais ele se atualizar, esse é o cara. Então, a dica é se atualize literalmente o tempo inteiro, porque nessa nossa área tem novidade o tempo inteiro também. Novos dispositivos, novas aplicações, enfim, né? Então, ele tem que ralar muito, tem que estudar muito. Essa é a dica. E aí ele, com esse perfil, ele fazendo um bom trabalho, o boca a boca vai fazer esse cara ter fila de espera para contratá-lo. Eu conheço uns 10 eletricistas, pelo menos, que você não consegue contratá-lo com menos de 3 meses de antecedência. Então, aí o boca a boca vai fazer o resto. E, Daniel, e para o balconista, para o vendedor? O que ele precisa conhecer desse universo para falar, eu sou um bom vendedor, eu sou um vendedor responsável, eu sei como ajudar o meu cliente? Primeiramente, ele precisa conhecer o fabricante daquele produto que ele está vendendo. Então, é importante que o lojista, o supervisor, o responsável pela loja, tenha essa mentalidade de ter esse vínculo com os fabricantes, a fim de quê? A fim de levar treinamentos para capacitar esses vendedores, esses lojistas, para eles terem argumentos e passarem confiança para o cliente no momento de compra. Porque não é apenas tirar um pedido ali. Muitas vezes eu tenho que explicar a aplicação correta do produto, para que serve, né? Logicamente que o papel do lojista não é dimensionar o produto e tal, mas ele tem que saber a diferença de um cabo de PVC, um cabo de 1kV, né? Então é importante ele estar antenado com as empresas. De que maneira? Seguindo os sites das empresas, as redes sociais. Tem vários canais também que mostram os testes que são feitos, como a Abracopel. É bom ele estar antenado no site da Abracopel. A Qualifil vai mostrar ali os testes, quais são os testes feitos, quais as empresas que passaram nos testes. Então, esses meios aí, acho que o principal é o contato direto com o fabricante, né? E ser curioso, você buscar conhecimento. No YouTube tem vários vídeos legais que são realmente sérios. Então, existem vários canais ali que são sérios, que vão trazer conhecimento, né? Mas ele tem que filtrar bem o que ele vai assistir, né? E também sempre consultar um profissional mais experiente. Então, também o boca a boca traz muita informação útil que vai passar confiança no momento da venda. Aliás, eu sei que você e a tua dupla de treinamento da Cobrecon, que é o Sandrini, tem treinamentos de vocês no portal do Parceiro da Construção, não é? Isso, nós temos 3 módulos lá no Parceiro da Construção que ajudam bastante o lojista ali a diferenciar os produtos. Então, isso seria um caminho interessante também, fazer esses cursos que são gratuitos, né? São 10 aulas rápidas ali em cada módulo, e no final tem um certificado, né? E lá ele consegue tirar dúvidas, fazer perguntas. Então, acho que esse é o caminho, buscar a informação. Para no momento da venda, aquele cliente vai sempre querer comprar com você se ele sentir confiança, sentir segurança naquilo que você está vendendo, né? Daniel, você que viaja o Brasil treinando lojistas, eletricistas, qual a pergunta mais comum que te fazem e qual é a resposta dessa pergunta? Olha, são várias perguntas, hein? Deixa eu lembrar uma aqui que é bem comum. Por que utilizar cabos de cobre e não de alumínio? Boa pergunta. Então vamos lá.
Daniel, Hilton, por que utilizar cabo de cobre e não de alumínio? E aí? Como o Hilton falou no início, falou toda a história do cobre, né? O cobre é um dos metais que tem a melhor condutividade elétrica, menor resistência elétrica, isso gera menos aquecimento. Por mais que o alumínio também seja um condutor elétrico, mas ele não tem o mesmo desempenho ali do cobre, né? É um material que aquece muito mais que o cobre. E os pontos de conexões, né? O alumínio é um péssimo material para eu fazer conexões, fazer as emendas. As conexões eu tenho que utilizar um conector bimetálico, porque ele oxida, ele gera um campo ali que vai gerar oxidação. Essa oxidação gera aquecimento. Então, a norma NBR 5410, ela praticamente ela não proíbe o uso do alumínio, mas ela dificulta ao máximo o uso de alumínio. Por exemplo, a NBR 5410 diz que para um circuito de iluminação, a seção mínima que eu tenho que utilizar de um condutor é o cabo de 1,5 milímetros, o cabinho de 1,5 de cobre. Para o mesmo circuito, se eu for utilizar um cabo de alumínio, a norma diz que a seção mínima tem que ser de 16 milímetros. E não sei se você já viu o tamanho do parafuso para conectar o cabo ali no interruptor. Nunca vai caber um cabo de 16 milímetros ali. Então, ou seja, isso comprova que o alumínio é um condutor de muita baixa condutividade. Então, ele vai aquecer mais. Então, por isso que é importante utilizar o cobre. O alumínio é usado aonde? Em linhas aéreas externas, de um poste a outro, onde eu preciso de um material mais leve, para não fazer tanta curva tal. Em local que é muito propício a roubo também, aí o pessoal coloca alumínio. Mas eu tenho que levar em consideração o material e com certeza esse cabo de alumínio vai ser uma seção nominal muito maior do que seria um de cobre. Hilton, você falou que você é uma das pessoas que está ali na parte de normas técnicas. A norma técnica vigente hoje no Brasil é de quando? E quando vai ter atualização, se é que precisa de atualização? Então, a principal norma da área elétrica no Brasil é a norma de instalações elétricas, né? De que ano que é, você sabe? Ela é sei, eu participo dela, é 2004, e a gente ficou revisando essa norma. Ela entrou em consulta nacional por 3 meses, e agora a gente começa no mês que vem a fazer a análise dessa consulta. Mês que vem será abril. Abril, mês que vem em relação a hoje aqui da gravação. E ela deve estar no mercado, uma nova edição dela, só o ano que vem, 2025, em algum momento de 2025. E ela precisa ser atualizada, são 20 anos já. E né, por que precisa ser atualizada? Se o cobre dura 500 anos, por que tem que atualizar de vez em quando? Então, mas ela, por exemplo, a tua pergunta é legal, porque assim, na área de condutores elétricos, ela praticamente não tem nenhuma novidade, porque não aconteceu nada de muito emocionante com fios e cabos em relação a novidades nos últimos 20 anos. Agora, em outras áreas, área de proteção contra choques elétricos, proteção contra incêndio, proteção contra descargas atmosféricas, queimar aparelho, tem muita coisa nova. Área de aterramento, área de ensaios elétricos na obra. Então, em cabos, por acaso, pouquíssima coisa essa revisão vai trazer de novidade. Mas em outros assuntos de uma instalação elétrica, pra você ter ideia, hoje a norma tem 200 páginas, a nova vai ter 350. Então, mais de metade da norma ela vai crescer por conta de informações novas. Parte de, a gente chama compatibilidade eletromagnética, tem a ver com ataques cibernéticos, por exemplo. Então, hoje você bota o teu celular na tomadinha, via o teu carregador que está no celular, ele hackeia a tua conta do banco. Então, a gente tem coisas para fazer na instalação elétrica para tentar minimizar isso. Então, tem muita novidade para a gente colocar na revisão da norma. E, Daniel, é uma pergunta direta, porque assim, tá aqui o balconista, o eletricista assistindo ou nos ouvindo. Por que ele precisa escolher Cobrecon? Porque a Cobrecon, como está escrito aqui no copinho, não sei se dá para pegar aqui, né? Qualidade, confiança e tranquilidade. Eu mereço. Né? Porque aquele consumidor, aquele lojista que está vendendo também, ele merece vender o melhor produto, que aquele produto que não vai dar dor de cabeça para ele, o cliente não vai voltar reclamando. E por que a Cobrecon oferece tudo isso aqui?
porque desde o seu processo produtivo, né, ela passa por testes de confiança. Nós temos a própria fundição. O que é a própria fundição? Nós fabricamos a nossa própria matéria-prima, fabricamos o nosso próprio vergalhão de cobre. Isso garante que nós estamos utilizando sempre o cobre mais puro, né? Nós não estamos utilizando um cobre que é proveniente de um roubo, porque cobre é um material muito roubado por aí, né? E por que o pessoal rouba? Para reciclar de maneira errada, adicionam outros metais para virar fios e cabos de novo. Mas a Cobrecon utiliza sempre o vergalhão puro, né? A gente negocia diretamente com as mineradoras. Nós temos conteúdos técnicos, temos um atendimento pós-venda, nossos produtos são certificados tanto para o Brasil quanto para o Mercosul. Então, nosso produto atende todos os requisitos de segurança. Então, por isso que é um produto de confiança, que você pode vender, pode comprar e pode utilizar com tranquilidade. Hilton, diz uma coisa, a Cobrecon está agora lançando esse videocast, né, o Resenha Elétrica, e a Cobrecon investe muito no treinamento dos vendedores, do eletricista, me corrija se eu falar errado, guias técnicos, cursos junto com o parceiro da construção. O quanto é importante esse trabalho de informação para o mercado que a Cobrecon está fazendo? O quanto você acha que isso é importante para o mercado? Ele é completamente importante, totalmente relevante, porque, como eu disse na questão anterior, por exemplo, da formação do eletricista, hoje informação é bom, mas não serve, tem que ter conhecimento. Então, o que a gente passa na Cobrecon é conhecimento, não é informação. Isso ajuda tanto o caso, tudo que a gente faz, a gente consegue dar um conhecimento do eletricista até o engenheiro, a gente tem material, repertório para todo esse público, e com isso a gente contribui para que essas pessoas consigam fazer o trabalho delas, cada um na sua caixinha, com a sua responsabilidade, da melhor maneira possível, seguindo sempre as normas técnicas. O mantra aqui siga as normas técnicas, porque a regra técnica te dá a receita para fazer certo com o menor número de problemas que você vai ter na sua vida, né? Quer dormir à noite em casa tranquilo? Siga a norma técnica, tá tudo certo. Você vai dormir sossegadão sempre. Então, esse conteúdo que a Cobrecon disponibiliza é absolutamente relevante num mercado que muito antigamente era tradicionalmente ocupado por players, fabricantes que davam muitos treinamentos, que com o passar do tempo foram diminuindo, a maioria praticamente acabou, e a Cobrecon, na contramão dessa história, ela só vem aumentando a quantidade de treinamento e conhecimento que ela disponibiliza nos diversos formatos, desde livro, guia, manual, videocast, lives, vídeos, cursos, enfim. Então, na contramão da história, a Cobrecon tem investido muito e assim, tem que ser assim, sobretudo no mundo de hoje, onde o cara tem que ter conhecimento e rápido, reciclado muito rápido. Hilton, Daniel, passou rápido demais. É uma delícia bate-papo com vocês. Eu queria agradecer cada um daqui e eu queria finalizar com uma última mensagem de vocês para o público que nos assiste. Quem quer começar? Os mais velhos primeiro, Daniel. Vai lá, Daniel. Mais velho da mesa aqui. Que o Daniel pinta o cabelo, parece que é novo. Então, quem tá na gravação não vê. Revelou meu segredo, né? Tá, a mensagem que eu deixo é conscientização, né? Sempre que for comprar um produto, se atente se esse produto atende às normas técnicas, né? Porque no final de tudo é a segurança que vale. E deixar bem claro, e vocês tranquilos, que a Cobrecon atendem a todos esses requisitos, normas técnicas e o respeito ao consumidor, ao cliente. Então, sempre que for comprar um produto, opte pela Cobrecon, que você não vai precisar se preocupar com esses problemas causados por empresas que não respeitam as normas técnicas, não respeitam os requisitos de segurança. Então, é atenção no momento de compra. É isso. E você, Hilton? Do meu lado é assim, acho que quem trabalha com elétrica, seja lá o que for, do eletricista ao projeto, não importa. Quem trabalha com elétrica tem que lembrar e saber uma coisa só: elétrica mata. Ponto. Então, assim, não é hidráulica, se tiver um furinho no cano lá, vai vazar e vai molhar o chão. Elétrica, se tiver um furinho num cabo, vai sair eletricidade e o cara vai morrer.
Então, assim, quem trabalha com elétrica em qualquer nível é saber assim, ele não está lidando com a elétrica, ele está ligando com a vida das pessoas. Então, é isso. Então, responsabilidade, primeiro, zero responsabilidade. Como é que eu ajudo o cara a ser responsável? É dando esses treinamentos, dando informação, dando conhecimento e falando toda hora para o cara, siga as normas técnicas. Toda vez que eu vier aqui falar, a palavra é norma técnica. Siga as normas. E 2, educação continuada. Não para de estudar, porque ninguém sabe tudo, nunca nada. Então, assim, tem que estudar o tempo inteiro e ser responsável, porque se a gente fizer uma barbeirada, a gente vai matar ou vai tacar fogo nas coisas. Então, assim, é uma profissão, seja qual delas for, da cadeia aqui, de extrema responsabilidade. Então, o cara precisa lembrar disso. Lembrando disso, o resto aí fica fácil. Para que eu vou escolher um material que é uma porcaria, se eu sei que pondo a porcaria eu vou matar alguém? É simples assim. Então, responsabilidade e educação continuada é o resumão. Daniel, muito obrigado. Hilton, muito obrigado. Uma aula com vocês dois aqui. E a você que está nos ouvindo, nos assistindo, obrigado também. E até o próximo episódio do Resenha Elétrica. Curtiu? Compartilha com seus colegas. Fala da gente. Leva mais informação para todo mundo que te cerca. Valeu e até a próxima.